E o Senhor está aqui hoje. E já para nós ganharmos tempo, quantos querem derrotar gigantes nesta noite? Quantos têm enfrentado gigantes? Eu não sei o tamanho do seu gigante, mas eu sei o tamanho do seu Deus. E para Ele não há nada impossível. E Deus, nessa noite, vai nos tirar de um lugar de humilhação para um lugar de exaltação. No lugar da vergonha, a dupla honra. No lugar do pasto, para palácios. E eu quero falar nessa noite sobre um menino. Eu não quero me apegar tanto a textos bíblicos, né? Não temos uma palavra, um tema-chave, vamos dizer assim, né? Mas temos uma história-chave que se encontra em 1 Samuel 17. E ali fala de um menino chamado Davi. Eu particularmente amo a história de Davi. Para mim, Davi, ele, mesmo sendo tão pequeno na sua estatura, é um homem de grandes ensinamentos, de uma coragem, de uma inteligência incomparável. E nessa história, quando eu estava lendo 1 Samuel 17, versículo 20, diz sobre um menino, filho de Jessé, tinha mais 7 irmãos. Jessé tinha 8 filhos. E da sua casa, Davi era o menor. Ele era o mais improvável. Mas um dia, Deus o tirou do pasto, do cuidador de ovelhas, do pastor de ovelhas, para um palácio. Eu acredito que vocês conheçam a história de Davi. Quem era Davi? Davi era um menino, um pastor de ovelhas, filho de Jessé. Ele não era homem de guerra, ele não era um soldado, ele não era treinado para matar gigantes, ele não era treinado para matar inimigos. Ele era apenas um cuidador de ovelhas. Ele ali alimentava as ovelhas, ele limpava as ovelhas. Ele era apenas um servo, um filho obediente. Tudo que seu pai pedia, Davi fazia. Mas a Bíblia também diz que não houve um coração igual ao de Davi. Um coração segundo o coração de Deus. Porque ele era servo. Tudo que ele fazia, ele colocava o coração naquilo que ele fazia. E não pense que para Davi, quando ele foi ungido a rei, foi um estalar de dedos na vida dele. Olha, ele foi ungido a rei e logo ele se tornou rei. Teve um processo na vida de Davi. Teve uma caminhada na vida de Davi. E ele era tirado do pasto para alcançar um palácio, um trono. Mas isso, ele precisou enfrentar vários processos na vida dele. Em 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 20. Eu vou ler alguns textos, tá? Não vou ler o capítulo todo. Diz assim: Davi deixou as ovelhas com outro pastor, e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo da batalha com gritos de guerra. No versículo 24 diz: quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir. Ó os soldados valentes aí, ó, fugindo de Golias, apavorados. Vocês viram aquele grande homem? Perguntavam uns aos outros. Ele saía todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem matar. Dará uma filha como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Isso seria bom aqui no Brasil, né? A gente ser isento de pagar impostos. Seria uma recompensa muito boa. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel?
Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Lá no versículo 41, diz: quando Davi, ele vai de frente com Golias, porque o exército de Israel, aqueles homens fortes, preparados para confrontar os seus inimigos, eles começam a fugir. Mas Davi, ele só vai obedecer aquilo que seu pai ordenara, que era levar marmita para seus irmãos no campo de batalha. Davi, ele só obedeceu Jessé. Ele pegou as marmitas logo pela manhã e foi levar ao campo de batalha para servir os seus irmãos. Chegando lá, ele viu todo mundo alvoroço, apavorado. O que está acontecendo aqui? Todo mundo está com medo de Golias. E ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Deixa comigo que eu vou lá. Deixa comigo. E então, quando Golias olha aquele menino, a Bíblia diz que Davi, ele era um menino, baixinho, ruivinho. Olha a resposta de Golias. No 41, Golias com seu escudeiro à frente caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. No 45, Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. No 47, e todos os que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele vai te entregar em minhas mãos. Eita glória! Quer sair de um lugar do pasto para um lugar do palácio? Você quer sair de um lugar de humilhação para um lugar de exaltação, de honra? Aprenda que todas as vezes que o Senhor tiver uma grande obra na sua vida, uma grande promessa, gigantes vão se levantar contra você. Todas as vezes que você estiver desenvolvendo uma grande obra, todas as vezes que você e a sua casa estiverem dentro da igreja, buscando almas, evangelizando, buscando a cura, intercedendo por vidas, um exército, um gigante, um Golias, vai se levantar contra a sua vida. Todas as vezes que o Senhor te proporcionar um lugar de dupla honra, vai se levantar um gigante contra a sua vida. Mas não se apavore. Não se apavore. Todas as vezes que um gigante se levantar, ele vai se levantar para cair. Porque quem pensa que é o gigante para confrontar os filhos do Deus vivo, podem zombar da sua fé. Podem ir na sua porta da sua casa para desafiar você. Pode ir na sua casa para zombar da sua fé, zombar do seu Deus. Mas quando o diabo vir para zombar de você, ele vai se levantar, ele vai sair mais endemoniado do que ele entrou, e ele vai ser envergonhado, porque o inferno não tem autoridade contra a sua vida. E todas as vezes que o inferno se levantar contra você, saiba que você tem autoridade para repreender o inferno que está se levantando, porque maior é Deus que te escolheu do que o inferno para te afrontar. Deus, Ele jamais vai deixar os seus filhos envergonhados. E quando eu leio essa passagem, eu vejo que esse gigante se levantou. Porque todas as vezes que gigantes se levantam na nossa vida, eles estão antecedendo as conquistas que Deus tem para nós. O gigante se levantou grande, maior vai ser sua vitória. O diabo zombou da sua fé, maior é a sua vitória. O diabo se levantou contra a sua vida,
maior vai ser o seu livramento. Davi, quando ele foi ungido a rei, ele foi ungido a rei, mas a unção que estava sobre ele era apenas um sinal, estava sendo diferenciado, mas foi o Golias que foi o passaporte de Davi para acelerar o processo de Deus na vida dele. Os gigantes que se levantam contra a nossa vida, irmãos, não é para o nosso fim, não é para a nossa vergonha, mas é para acelerar o processo de Deus na nossa vida. Quanto maior a sua luta, maior vai ser a sua vitória. Quanto mais o diabo vir para te afrontar, para zombar da sua fé, saiba que lugar de vitória o Senhor tem para você. Um lugar maior, um palácio maior o Senhor tem para você. Porque no lugar da sua vergonha, haverá dupla honra. E é assim. Na obra de Deus é assim. Nós tivemos aqui domingo o batismo. Que lindo o que Deus tem feito na nossa vida. Que lindo o que Deus tem feito na nossa igreja. E se nós queremos romper em fé, nós profetizamos que essa igreja, ela vai romper. Esse lugar vai ser pequeno, até no final de 2021. Esse lugar vai ser pequeno. Nós vamos ampliar nossas tendas. No lugar de 4 cultos, nós teremos 5 cultos no domingo. Mas saiba, igreja, nós precisamos nos posicionar como exército do Filho do Deus vivo. Nós precisamos nos posicionar como homens corajosos, como Davi. Que todas as vezes que as portas do inferno tentar contra essa igreja, contra a obra do Senhor, não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra as potestades do mal. E todas as portas do inferno vão ser derrotadas, vão ser fechadas sobre essa igreja. O diabo não tem vez sobre a sua vida. O diabo não tem vez contra a sua família. Ele não tem vez contra a sua empresa, contra os seus negócios. Quando ele se levantar, você vai olhar para ele, você vai encarar ele, porque o diabo ele não vai vir e dizer: ei, eu sou o diabo, vim aqui para matar, roubar, destruir. Ele vai usar pessoas disfarçadas. Ele vai usar momentos, circunstâncias disfarçadas para zombar da sua fé, para colocar em dúvida a sua identidade. Mas o Senhor, Ele vai te preparar. Ele vai te dar autoridade. E você vai olhar bem para a cara de Satanás e falar: ei, Satanás, ei, Golias, ei, gigante, quem você pensa que é para me afrontar, para intimidar? Porque todas as vezes que o diabo se levantar, eu vou com os 2 pés e com as 2 mãos, eu vou para cima, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é Deus na minha vida do que as lutas, do que o gigante que se levantar contra a sua família. A sua família é de Deus. Então te prepara para um lugar maior. Te prepara para um palácio. Te prepara para a dupla honra. E eu quero aqui destacar quatro estações, 4 processos que Davi precisou enfrentar para sair do pasto até chegar ao palácio. A primeira dela diz quando Samuel chega na casa de Jessé para escolher um rei. Ele disse assim: Jessé, onde estão os teus filhos? Aí Jessé começa: fulano de tal, vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, vem o sétimo. E Samuel diz: não é nenhum deles. Você tem mais algum filho? E Jessé se lembra: eu tenho o Davizinho, tá lá no pasto cuidando das ovelhas.
Davi fora esquecido pelo seu pai, pela sua família, pelos seus irmãos, porque ele era desacreditado, ele era um improvável. E quando Davi chega, quando Jessé vai chamar Davi, o profeta Samuel diz: ninguém vai se assentar à mesa enquanto Davi não chegar. E quando Davi entra, ele fala: esse é o rei. Esse é o rei. Esse é quem o Senhor me pediu para ungir. Mas Davi, o primeiro tópico, foi esquecido. E às vezes é assim na nossa vida. A gente se sente esquecido. Tem momentos que a gente vai se sentir: nossa, a igreja se esqueceu de mim. A minha família se esqueceu de mim. Até mesmo Deus. Será que se esqueceu de mim? Não. Deus jamais se esqueceu de você. Deus jamais se esqueceu de você. Apenas faz parte do processo de um treinamento, porque Deus vai te levar a lugares maiores. E quando chegar a fase de você ser aplaudido, isso vai te treinar para que o seu coração não seja embriagado de orgulho, não seja embriagado do teu ego. Então, às vezes, Deus nos faz nos sentir esquecido, mas para quando Ele nos exaltar, a gente não venha ter o ego elevado, precisar de aplausos de pessoas, de reconhecimento humano. Não é fácil, não foi fácil para Davi ser esquecido. Ele foi o último da sua casa. E o segundo, Davi, ele foi ungido. 1 Samuel 16:13 diz que quando Davi chega na presença de Samuel, Samuel toma o chifre do azeite e unge no meio dos seus irmãos. Ele foi ungido a rei. Sabe o que isso significa? Que às vezes Deus deu uma palavra para você. Às vezes Deus falou assim, deu uma promessa para você. Às vezes você se tornou uma pessoa ungida para tal ministério, mas nada aconteceu. A palavra diz que Davi, quando ele foi ungido, o profeta Samuel pegou o óleo, ungiu sua cabeça, se levantou e foi para Ramá. Nada mudou. Ele continuou sendo pastor de ovelhas. No dia seguinte, ele precisou ir lá cuidar das ovelhas. Ele continuou morando na mesma casa. Ele precisou conviver com os mesmos irmãos. Nada mudou. Ele precisou exercer as mesmas atividades. Ele poderia pensar: não, agora eu não vou mais obedecer meu pai não, porque agora eu sou ungida a rei. Eu vou cuidar de ovelhas. Eu vou limpar ovelhas. Eu vou pegar cocô de ovelhas. Vou nada. Eu sou ungida a rei. Ele poderia esperar um tapete vermelho. Mas não. Ele foi ungido e continuou fazendo a mesma coisa. Ele continuou na mesma posição, exercendo o pastoreio de ovelhas. E se você ler, depois que ele foi ungido, sabe o que ainda ele foi fazer? Quando Saul, o rei de Israel, ficava atormentado, ele mandou chamar Davi. Davi já era ungido, mas Davi não exercia o papel de rei. Ele foi lá tocar a harpa para que o espírito que atormentava Saul saísse dele. Ele foi entregar marmita para os seus irmãos. Ele foi enfrentar Golias. Davi teve um processo até chegar no palácio. Davi precisou tocar harpa. Davi precisou entregar marmita. Davi precisou enfrentar o gigante. Davi precisou fazer tantas outras coisas. Davi foi perseguido por Saul até chegar a ser rei. E às vezes a gente fala assim: Deus, o Senhor deu uma palavra para mim, o Senhor deu uma promessa para mim, e a gente fica esperando o imediato.
Acaba o culto, Deus vai te dar uma dupla honra, porque Deus vai te dar a cura, porque não sei o quê. Acaba o culto, você volta para sua casa e você vê que nada mudou. Cadê a dupla honra? Cadê minha vitória? Cadê a minha honra? Porque às vezes, mesmo nós sendo ungidos, filhos de Deus, isso não nos isenta de muitas vezes nós sermos humilhados. Mas quando nós somos humilhados na presença do Senhor, Ele vai nos exaltar. E às vezes a gente fala assim, não, porque eu sou filho de Deus, porque eu nunca vou ser humilhado. A gente espera o imediato. A gente acha que a gente nunca vai passar por provação, que a gente está isento de lutas, de momentos ruins. Mas Davi, ele continuou fazendo o que era para ele fazer. Ele poderia pensar, eu não posso mais cuidar disso. Eu não posso mais fazer aquilo. Eu não posso mais fazer o assado. Eu não posso mais fazer as mesmas coisas, porque agora eu sou ungida rei. A unção que foi derramada sobre Davi não impediu ele de fazer o que ele já havia fazer. Não impediu dele fazer o que ele precisava fazer. Sabe, irmãos, não deixe que a unção de rei derramada sobre a sua vida impeça de fazer o que você, servo, precisa fazer. Às vezes a altivez no nosso coração, não, porque agora eu toco no ministério de louvor. Imagina que eu vou limpar cadeiras. Porque agora eu sou pastora. Imagina que eu vou limpar cadeiras, imagina que eu vou limpar banheiro, imagina que eu vou falar com fulano de tal. Cuidado com a altivez do seu coração. Davi, ele foi ungido a rei, mas ele tinha um coração de servo. Ele não permitiu que aquilo corrompesse ele com orgulho. Não significa que a unção derramada sobre ele o capacitava para enfrentar Golias. Mas a unção era apenas o diferencial. Mas foi Golias que capacitou ele para ser promovido a rei. Era tudo parte de um processo. Deus estava testando o coração de Davi ali. E o mundo espiritual, ele é tão real que a gente não imagina. Às vezes a gente acha, imagina, eu nunca vou ser orgulhoso. Imagina, porque eu nunca vou ter luta. Imagina, porque o diabo nunca vai tentar zombar de mim, colocar em dúvida a minha identidade. Ei, o mundo espiritual é mais real do que você imagina. Então prepare o seu coração. Não é porque você tem a unção de Deus sobre você que você vai estar isento de lutas, que você vai estar isento de provações. Terceiro, Davi, ele foi desacreditado. Diz que quando ele desce para o campo de batalha, e ele vai entregar marmita, e ele pergunta para um dos seus irmãos, o que está acontecendo aqui? Um dos seus irmãos diz assim para ele, ei, Davi, hein? Você não tem vergonha nessa cara, né? Eu sei muito bem o que você está fazendo aqui. Bem conheço a presunção e a tua maldade. Ele foi julgado. Quando ele chega para Saul e fala, Saul, eu vou guerrear contra Golias. Eu vou lá. Sabe qual foi a resposta de Saul? Contra os filisteus, você não poderá lutar, pois ainda é moço. Saul duvidou da capacidade de Davi. E quando Golias vê Davi, o que ele faz? Ele dá uma risadinha de desprezo. Ah, você vai lutar contra mim? Oh, dó. Ele desprezou. Ele foi desacreditado. As pessoas vão te julgar. As pessoas vão desacreditar de você. Elas vão zombar da sua fé. Elas vão duvidar da sua capacidade. Mas sabe o que é isso? Todas as vezes que um gigante se levantar contra a sua vida e ele não conseguir te derrubar, não conseguir te destruir, ele vai tentar te distrair, zombando de você.
duvidando da sua capacidade, colocando em xeque-mate o Deus que você serve. Todas as vezes que o diabo, que o Golias tentar te destruir e ele não conseguir te destruir, ele vai tentar te distrair. Era isso que as pessoas estavam fazendo com Davi. Você vai lutar. Você vai lutar. Você não está preparado para isso. Davi, olha o seu tamanho. Você não tem nem armadura. Eles vão colocar em dúvida a sua capacidade. Você jamais vai ser eleito para governar. Você jamais vai ser eleito para ocupar um lugar de honra, se você não for eleito para suportar a provação. As lutas, os gigantes, as provações, são tudo um processo de Deus na nossa vida para nos levar a lugares maiores. Então suporte a provação, suporte. Não desista, não desanime. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que te chamou. Maior é aquele que te escolheu do que aquele que zomba de você. Maior é Deus do que o diabo. Maior é Deus do que o Golias. Você pode ter um grande problema, mas você tem um Deus muito maior. As lutas podem ser grandes, sim, mas grande é o nosso Deus. Agindo Deus, ninguém impedirá. Quem poderá contra o exército do Deus vivo? Quem poderá contra o ungido do Senhor? Sabe, as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, elas não são nossas. Se você já foi ungido a filho de Deus, diferenciado, a unção, ela não nos promove. A unção, ela nos diferencia. Mas as lutas nos promovem. São os gigantes que nos promovem. Se você já é ungido, filho de Deus, se você já tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, saiba que Deus, Ele é fiel para cumprir. E todas as suas batalhas, você não vai mais guerrear, mas sim, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que vai à sua frente, e catando cada pedra, e construindo o seu castelo, e construindo o seu palácio. Aprenda uma coisa: os gigantes sempre vão acelerar o processo de Deus na nossa vida. Eu acho que seria muito triste e muito preocupante se nós estivermos fazendo a obra de Deus, se nós estivermos caminhando ao processo, ao propósito de Deus, e nós não estivermos incomodando o inferno. Se você não está incomodando o inferno, se você não está tendo luta, se preocupe, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque nós precisamos sim abalar as extremidades do inferno. Nós precisamos incomodar o inferno. O diabo, ele precisa estar incomodado com você. Ele precisa estar preocupado com você. Porque se ele não estiver preocupado, alguma coisa está errada. É porque você não está incomodando. Se o mundo não tentar te parar, se o incrédulo não tentar te parar, alguma coisa está errada. Nós somos protestantes. Nós protestamos contra as ações do inferno. Nós protestamos contra as ações mundanas. Aí você pode me falar assim: nossa, Nayara, que palavra mais sangria. Que palavra de violência. A nossa fé, ela não pode ser uma fé com açúcar. Água com açúcar, não. A nossa fé, ela precisa ser uma fé violenta mesmo. Sabe? Aquela fé violenta que quando a potestade do mal se levantar, você fala: eu vou para cima. Nada vai me parar. Porque foi na cruz. Não há vida. Não há vida senão no sangue. A nossa vida só é hoje porque alguém pagou um alto preço e derramou o sangue por mim e por você. Então a minha fé,
fé é essa fé mesmo. A nossa fé precisa ser essa fé, porque o nosso maior símbolo de salvação, o nosso maior símbolo de cura, de libertação, de esperança, alguém precisou morrer para te salvar. Alguém precisou morrer para que você tenha esperança. Alguém precisou morrer para que você tivesse salvação. Alguém precisou morrer para que você tivesse a vitória. Alguém precisou morrer para que te capacitasse e ungida a rei. Alguém precisou morrer para te escolher a levar a lugares altos. E esse alguém é Jesus. Então a minha fé, ela é simbolizada por uma cruz de madeira. Ela não é uma fé com açúcar. Ela não é uma fé de mimimi. Ela é essa fé mesmo. Que se o diabo se levantar, quando ele vê alguém da igreja renovada, quando ele vê você, filho de Deus, ele vai ficar mais endemoniado do que ele é. E ele vai fugir. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Não pare, mesmo que o diabo se levantar para zombar da sua fé. E quarto e último, Davi, depois que ele foi esquecido, depois que ele foi ungido a rei, depois que ele foi desacreditado, zombado, julgado, apedrejado, então ele é eleito a rei. Então ele toma posse daquilo que o Senhor tinha para ele, o reinado. Mas a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E quando Davi se torna rei, ele ainda assim perguntava: Senhor, é essa a tua vontade? Ele ainda assim ouvia a voz de Deus. Lembra do Golias? O Golias, ele era quem? De que povo que ele era? Filisteu. E lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, a Isa vai pôr aí para vocês. 2 Samuel 5:19. Davi, ele já foi ungido. Ele já toma posse do reinado. Ele já não era mais um menino, mas ele já era rei. Ele era a autoridade absoluta. Ele era soberano sobre Israel. E acontece que, então Davi perguntou ao Senhor, porque nesse momento os filisteus, o povo filisteu, se levantou contra Davi para prendê-lo, para envergonhá-lo, para caçar Davi. Um exército se levantou contra Davi para prendê-lo. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Davi, mesmo sendo uma autoridade absoluta sobre o povo de Israel, ele poderia tomar suas próprias decisões. Mas ele consultou: Senhor, é da tua vontade que eu vá guerrear contra os filisteus? Sabe por que às vezes nós estamos cansados, com as nossas baterias esgotadas, com as nossas energias esgotadas? Quantos já falaram assim: ai Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa batalha. Eu não aguento mais essa luta. Eu não aguento mais essa provação na minha vida. Sabe por que nós estamos sobrecarregados, desgastados? Porque certamente nós estamos lutando as lutas erradas. Porque certamente nós não perguntamos: Senhor, é da tua vontade, Senhor, que eu passe por esse vale. É da tua vontade, Senhor, que eu passe por esse deserto. É da tua vontade, Senhor, que eu enfrente esse gigante. É da tua vontade, Senhor, que eu passe por essa luta. É da tua vontade, Senhor, que eu passe pela essa enfermidade. Qual é a tua vontade, ó Deus soberano, sobre a minha vida? Davi, ele perguntou para o Senhor: é da tua vontade? Davi já era rei, ele já governava, mas o seu coração era de servo. Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida.
Ele reconheceu que ele não estava naquela posição pelo seu próprio talento, pela sua própria coragem, pela sua própria autossuficiência, pelos seus dons, pelas suas habilidades em guerrear. Mas ele reconheceu que ele estava naquela posição de rei, de honra, naquele palácio, porque era a presença do Senhor que sustentava Davi. Ele não fazia nada que não fosse da vontade do Senhor. E nós, para sairmos de um lugar de humilhação para dupla honra, nós perguntamos a Deus: Senhor, é da tua vontade que eu guerreie, Senhor? É da tua vontade que eu passe por isso? É da tua vontade esse processo na minha vida? Senhor, qual é o plano na minha vida? Às vezes nós murmuramos contra Deus, nós questionamos Deus, fala, por que está passando por isso? Uai, o Senhor não me escolheu? Eu não sou filho de Deus? Eu não sou separado? O Senhor não pagou o alto preço na minha vida? Então por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Nós queremos debater com Deus, mas nós não fazemos a pergunta-chave: Senhor, qual é o plano? Qual é o plano? Qual é a sua vontade? Não permita que a sua posição, por mais elevada que seja, por mais recursos que você tenha financeiramente, por mais inteligência que você tenha, por mais habilidades que você tenha, mude a maneira de você guerrear as suas guerras. Mude a maneira de você guerrear as suas lutas. Sabe como eu luto as minhas guerras? Muitos querem as suas mãos, mas eu quero os teus pés. É assim que nós guerreamos as nossas guerras. É de joelhinho no chão e perguntando: Senhor, qual é o plano do Senhor na minha vida? Se eu tiver que enfrentar um gigante, eu vou enfrentar. Se eu tiver que expulsar o demônio, eu vou expulsar. Mas aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui tem um povo, uma nação escolhida. E quem é esse incircunciso filisteu para afrontar a minha família? Para tentar me envergonhar? Gente, o mundo espiritual é mais real do que nós podemos imaginar. Todas as vezes que você passar por lutas, saiba que o Senhor está moldando o seu caráter. Ele está forjando a sua coragem. Ele está mudando a sua fé. Ele está te dando autoridade para você guerrear com o urso, para você guerrear com o leão. E Davi, para nós encerrarmos, em Samuel 5:22. Essa eu quero ler com vocês. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22. Os filisteus estavam doidos atrás de Davi. Então Davi fala assim: pouco tempo depois, os filisteus voltaram e se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez, pela segunda vez, Davi consultou o Senhor. E o Senhor disse a Davi: não os ataque pela frente. Você está esperando uma resposta de Deus? Você já perguntou para Deus: Senhor, qual é o plano do Senhor sobre tudo isso? Então preste atenção que o Senhor vai te responder hoje. O Senhor vai dizer para você: não os ataque. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás e os ataque perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos ou das amoeiras, em outras versões, diz: ataque. É o sinal que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde
desde Gibeão até Gezer. Aqui está dizendo que ele pergunta ao Senhor pela segunda vez: Senhor, é agora que eu vou atacar? O exército está ali, ó, pronto. E o Senhor diz: Davi, você não vai atacar pela frente. Ei, preste atenção, no campo de batalha, você precisa se posicionar. Você precisa confundir o seu inimigo. Às vezes você precisa ser inteligente. Inteligente não é aquele que prova ser inteligente, mas o inteligente é aquele que se faz de tolo para ganhar o inteligente. Às vezes você vai ter que fazer com que seu inimigo ache que você está na desvantagem. Você vai ter que se recuar e não ir pela frente. E o Senhor diz: você não vai pela frente, você vai por trás. E só preste atenção no sinal que eu vou te dar. Não olhe para o inimigo. O inimigo vai tentar te distrair. As provações vão tentar te distrair. O gigante, as lutas vão tentar te distrair, sugar suas energias. Então, se você olhar para ele, você vai ter medo. Mas preste atenção, Davi. Preste atenção. Você vai olhar para as amoeiras, para as árvores. Amoeiras era uma árvore. Você vai olhar para as amoeiras, e eu vou dar o sinal, e eu vou mandar um vento, e as amoeiras vão começar a balançar, e você vai começar a ouvir o som de passos. Você vai começar a ouvir o som de passos. E quando você ouvir esse som, corre, Davi! Corre, Davi! Porque eu, a partir de hoje, luto as suas guerras. Se coloque de pé. Se você quer o Senhor, lute as suas guerras. Comece a marchar. Fala: Senhor, eu quero ouvir o sinal. Eu quero ouvir o sinal, Senhor. E hoje, feche os seus olhos, e o Senhor vai te dar um sinal. A partir de hoje não vai ser mais você que luta as suas guerras. Não vai ser mais você que vai derrubar os gigantes. Mas o Senhor, Ele vai lutar as suas guerras por você. Ele quer que você apenas escute o sinal que Ele vai te dar. Apenas o sinal que Ele vai te dar. Apenas o sinal. E quando você ouvir os passos, é o Senhor indo na sua frente, derrubando gigantes, derrubando cadeias, quebrando as correntes, tirando os espinhos, para que hoje Ele lute as suas guerras por você. Em nome de Jesus, todo gigante vai cair por terra hoje. Mesmo que zombe da sua fé, maior é o nosso Deus, maior, nada vai te parar. Oh, muitos querem as suas mãos, Senhor. Quando eu não consigo, quando eu estou fraco, adora o Senhor e declare: caído, oh, aleluia. Você me levanta e me encoraja. Você me dá forças, você me resguarda. Você me levanta e me encoraja. Você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Receba a graça do Senhor sobre a sua vida. Oh, eu sei que a sua vontade não tem fim. a vontade de Deus é boa, agradável. Oh, Deus, nós queremos ser moldados pela sua presença, Senhor. Porque se o Senhor não guerrear, quem vai guerrear por nós? Se o Senhor não proteger a nossa casa, quem vai proteger? Se o Senhor não livrar as nossas vidas, quem livrará? Senhor, nós acreditamos e cremos que a Tua palavra nos encoraja de sermos fortes e corajosos como Davi, que não parou diante do problema,
que não parou diante da circunstância, que não arregou diante do Golias. Em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro sobre a sua igreja, sobre o seu povo, um espírito de ousadia para lutar, para enfrentar serpentes e escorpiões, para enfrentar gigantes, para em nome de Jesus, ó Deus, sair do lugar de pasto, de acomodação, de conforto e passar pelo processo da vitória, para o processo do reinado, porque muitos são os seus planos sobre a nossa vida, Deus. Nós queremos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, um lugar, Senhor, de avivamento, um lugar de vitória, um lugar de triunfo, Senhor. Qual é o plano do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus? Nos forja, nos capacite, Deus, nos unge, porque nós sabemos que o Senhor jamais se esqueceu de nós. Nós sabemos, Senhor, que mesmo nós sendo desacreditados, desprezados, julgados, o Senhor nos escolheu por detrás das malhadas. O Senhor nos escolheu mesmo quando ninguém dava nada, quando os homens desacreditavam de quem nós seríamos, aonde nós chegaríamos, qual terra nós iríamos conquistar. Mas nós acreditamos que o Senhor hoje vai liberar uma unção sobre os seus filhos, a unção de ousadia, a unção de coragem, a unção da obediência, a unção, ó Deus, de consultar o Senhor. Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade, Senhor? Muitos querem os seus pés, só as suas mãos, mas nós queremos os seus pés, porque, ó Deus, é no lugar da cruz que nós vamos alcançar a nossa vitória. O Senhor marcou a sua vida hoje com sangue derramado na cruz, e a sua morte não foi em vão. A sua morte não foi em vão. Saiba que o Senhor guerreia as suas lutas por você. Então não pare, marche e vá e siga os sinais do Senhor, ó Pai. Nós queremos, Senhor, ver as tuas mãos. Muitos querem suas mãos. Declara o Senhor mais alto, igreja. Somente aqueles que tomarem posse dessa palavra. Erga suas mãos. Eu sei que muitos querem suas mãos. Nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. É na cruz. Eu sei que muitos querem suas mãos. Nós só queremos os teus pés. A cruz muitos é o lugar mais alto mãos, só queremos teus que um crente pode chegar. Sei que aleluia. querem suas mãos e nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos e nós só queremos os teus pés. Declare a Ele, declare a Ele. Declare a Ele, nós só queremos os teus pés, Senhor. Nós só queremos os teus pés, Jesus. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Aleluia, continue com seus olhos fechados e fale: Jesus, nós queremos teus pés, ó Pai. Amados, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você. Deus, Ele levantou pessoas na Bíblia que no início essas pessoas sofreram e algumas até falharam. Moisés, José, Davi, Pedro, Paulo, essas pessoas sofreram e algumas falharam. Mas, amados, não é sobre começar bem, mas é sobre terminar bem. Não é sobre entender tudo no início, mas é como você conclui a corrida. Você pode ter chegado aqui nessa noite com tudo dando errado, mas você não vai terminar assim. Por isso, nessa noite, comece a falar: Jesus,
Eu não aceito, Pai, nada menos do que minha vitória. Você vai chegar, você vai concluir essa corrida. Ninguém e nada vai deixar que Deus não cumpra os seus propósitos na sua vida. Sabe por quê? Porque você é vencedor, você é como Davi, você é segundo o coração de Deus, você é segundo o coração do Pai. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda a Deus, Ele merece toda a honra e todo louvor em nome de Jesus. Amados, não é sobre começar bem, mas sobre terminar bem. E vocês, nós vamos terminar bem em nome de Jesus. Nós vamos concluir a corrida, tá? Você não está aqui em vão. Jesus marcou um encontro com você, e você não está aqui hoje por acaso. Hoje o Senhor te entrega uma chave que vai abrir muitas portas. É do pasto ao palácio. Chega de viver no pasto. Chegou a hora de você desfrutar do banquete do rei, em nome de Jesus. E agora chegou o momento muito especial do culto, o momento dos dízimos e das ofertas, em nome de Jesus. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: traga todos os dízimos ao templo do Senhor, e Ele vai nos dar tantas bênçãos que nós não vamos conseguir guardá-las. E Deus é muito ousado, que Ele fala: fazei prova de mim. Ou seja, amados, não tem como dar errado. Neste momento você tem a oportunidade de plantar na sua área financeira e viver o melhor de Deus na tua vida nessa área. Por isso, neste momento você tem essa oportunidade, que você possa sair do seu lugar nesse momento. E você que está nos assistindo online, você também tem a oportunidade de dizimar e de ofertar. Aí no seu televisor tem o número da nossa conta, a chave do Pix, você também pode contribuir. Igreja, saia do seu lugar nesse momento e contribui, adore ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Aleluia. Estenda suas mãos em direção a gasofilaço. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós consagramos todos os dízimos e todas as ofertas ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, aquele que semeou nesta noite. Que o Senhor possa abrir as comportas do céu, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar também, ó Pai, aquele que o coração queimou, ó Pai, querendo ofertar, mas de qualquer maneira não pôde, ó Pai, nesta noite. Que o Senhor abra as portas do emprego, ó Deus. Que o Senhor abençoe os celeiros, ó Pai, da mesma maneira, ó Pai, com a mesma medida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E graças a Deus. Amados, pega essa palavra que a pastora ministrou aqui nesta noite. Queira ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Só lembrando vocês que Davi, ele derrotou o gigante com uma pedra. Com uma pedra. E às vezes nós oramos para Deus, para Ele tirar as pedras do nosso caminho. Mas eu falo algo da parte de Deus para você: essas pedras fazem propósito na sua vida. Essas pedras estão propositalmente na tua vida, porque é através delas que Deus vai te honrar. Essa pedra que está no teu caminho, é através dela que você vai vencer, e ela vai te ajudar a derrubar o gigante. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, que neste momento nós queremos liberar
a bênção do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora, Pai, pedir, ó Pai, pelas famílias dessa igreja, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, a cada família, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, a cada lar, ó Pai, a cada marido, a cada esposa, a cada filho, a cada filha, Pai, e nós profetizamos, Pai, essa família, Pai, é família do Senhor, ó Pai, eles irão viver, ó Pai, o melhor de Deus na vida deles, Pai. Nós abençoamos agora todas as famílias da igreja, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite você está saindo daqui abençoado. A sua família é projeto do Senhor. A sua família é projeto do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Amados, temos alguns recados aqui. Domingo temos 4 cultos abençoados. Você e sua família são nossos convidados. Às 8 horas da manhã, 9h30 da manhã, às 18 horas da tarde e às 19h30 da noite, que temos a live, tá? Traga um convidado, eu te desafio a trazer um convidado. Não retenha a bênção só para você, mas seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. Amados, dia 7 de agosto, vamos ter aqui na igreja o sábado da pizza, tá? Daqui um mês, dia 7 de agosto. Você que quer comprar uma pizza deliciosa, tá? Por apenas R$30, no final do culto você pode se dirigir até no check-in lá com a Raquel, e lá nós temos algumas fichas, tá? Em nome de Jesus. Você que está nos visitando pela primeira vez, depois de Jesus, você é a pessoa mais importante aqui neste lugar. Nós como igreja, não é igreja? Nós como igreja, nós estamos muito felizes em ter vocês aqui. Eu quero pedir para vocês que vocês não saiam daqui sem antes passar lá no check-in com a Raquel, porque nós temos um presente preparado para vocês. Esse presente já foi preparado especialmente para você, tá? Então não saia daqui sem antes passar lá no check-in. Amados, é isso. E lembrando que domingo é Santa Ceia. Vamos cear junto, vamos passar aqui um tempo de comunhão, ceando o corpo de Cristo em nome de Jesus, tá? Que você possa ter o melhor final de semana da tua vida, tá? Mas pastor, você sempre fala isso e isso nunca acontece. Então tá faltando fé da sua parte, tá? Que eu tenho vivido os melhores finais de semana da minha vida. Cada final de semana que entra é um melhor que o outro. Isso Deus tem só para mim? Deus tem só para o ministério de louvor? Não, Deus tem para a sua vida também. Então saia daqui confiante que você viverá o melhor final de semana da tua vida. O melhor final de semana da tua vida. Saia daqui crente que o gigante irá cair. Eu não sei qual é o gigante na tua vida, mas ele vai ser derrotado. Não pela força do teu braço, mas pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Confie nele. Confie nele. Entregue o teu caminho a ele, e o demais ele fará na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos profetizar, ó Pai, as bênçãos sobre os teus filhos, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar agora, Pai, cada área, Senhor, de cada vida que se encontra aqui presencialmente, e cada vida que está nos assistindo nesse momento, ó Pai. Que o Senhor possa entrar, ó Pai, e possa fazer morada, Jesus. Pai, nós declaramos aqui pessoas prósperas. Nós declaramos aqui, ó Pai, pessoas abençoadas. Nós declaramos aqui pessoas, ó Pai, que onde pisarem as plantas do pé, ó Deus, abençoado será. Nós profetizamos aqui, ó Pai, pessoas aonde tocar, ó Pai, ali as bênçãos do Senhor estará, ó Pai. Nós declaramos aqui profetas do Senhor, ó Pai, homens e mulheres segundo o coração de Deus, ó Pai. E que o Senhor possa fazer, ó Deus, que cada um aqui, Pai, viva o sobrenatural nesse final de semana, Pai, que vai entrar. Que cada um daqui, ó Pai, sinta, Pai, o poder das suas mãos, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, derrubar cada gigante, ó Pai. Cada gigante aqui, ó Pai. Nós profetizamos pessoas vitoriosas pelo poder da Tua palavra, Pai. Em
nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e seja com a tua casa, e vai viver o melhor final de semana da tua vida, em nome de Jesus, em nome